A segunda pergunta que eu tenho é a respeito da etnia do anticristo. Possivelmente, de acordo aí com alguns teólogos, ele viria da tribo de Dan. Nós temos um indício que a tribo de Dan ela não é mencionada naqueles 144 mil. A tribo de Dan ela foi substituída pela tribo de Manassés. Isso não seria um indício de que o anticristo viria da tribo de Dan? Então tá aí, né? Será que o anticristo vai vir da tribo de Dan? Era uma vertente escatológica muito forte, né, há anos atrás, né? Eu mesmo me lembro, até falando com o irmão Antônio de Consoli Neto, né? Nome de rico ele tem, viu? Falando com o nosso irmão, é o seguinte, era uma teoria muito forte, né? Que o anticristo viria da tribo de Dan, né? Seria um judeu ali da tribo de Dan, porque tem alguns textos que falam sobre essa questão. Vamos ver aqui, tem uma parte interessante sobre essa questão da tribo de Dan. Olha só, vamos aqui. Tribo de Dan, né? É uma das tribos de Israel, que, segundo a Bíblia, foi fundada por Dan, filho de Jacó, e Bila, né? Sua concubina. É uma tribo, segundo o livro Números 1, tal, vai citar aqui, tem 62.700 homens com idade para a guerra, né? Ou seja, era uma tribo grande, né? O símbolo da tribo de Dan é uma serpente, que o diferencia das outras tribos de Israel, visto que esse animal é considerado um símbolo do mal na tipologia bíblica. É aparentemente estranho que esteja sobre o estandarte em uma tribo hebraica. Então vamos lá. Aqui o símbolo da tribo de Dan, tá? Olha só. O símbolo aqui da tribo de Dan, né? Você vê a cobrinha aí e tal. É o seguinte, pessoal. É estranho? Bem, para algumas pessoas pode ser, né? Olha, uma serpente, né? Como símbolo de uma das tribos de Israel, e isso ficava no estandarte, né, das 12 tribos. Será que isso não seria uma referência demoníaca? E sim e não, no sentido que a serpente ela é vista assim, né, como ali desde o princípio como algo ruim, mas ela também era usada em alguns momentos como um símbolo de cura, por exemplo, como um símbolo de prudência, como um símbolo de inteligência, né? Porque a serpente, dificilmente você vai ver uma serpente capturada por algum outro animal. Até acontece, né? Algumas aves, águias, por exemplo, né? Capturam serpentes, algumas, mas assim, é muito difícil, né? Porque ela é um animal muito prudente, um animal ali que está sempre atento, então dificilmente o animal ali que está na terra vai conseguir capturar uma cobra, embora possa acontecer. Mas ela também é visto como um sinal de cura. Isso a própria Bíblia mostra quando Moisés faz lá uma imagem, né, com uma serpente e coloca para que as pessoas sejam curadas, né? Aquelas águas que se tornaram amargas, em outras palavras, venenosas, para que as pessoas não morressem, para que as pessoas não continuassem ali passando mal, né? Com problemas ali, provavelmente ali estomacais que eles estavam sentindo. Então, Moisés faz essa cobra e essa serpente e levanta para que o povo olhe para ela e seja curado. E tudo que Moisés fez conforme o que Deus lhe ordenou. E aí, o próprio Jesus ele fala o seguinte, que assim como uma serpente foi levantada no deserto, né, também isso aconteceria com ele, ou seja, aqueles que olharem para a cruz serão curados. E por isso, desde a época de Moisés, talvez anteriormente, a serpente também é visto como algo que pode ser visto como algo positivo, como prudência e como
algo de sabedoria, né? Mas algumas pessoas vão dizer, não, nobre, mas a tribo de Dan ela foi expulsa do Apocalipse 7. Então, é um sinal de que ela é a tribo do anticristo. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Dan e Efraim não são contados em Apocalipse 7. Agora eu quero, né, o texto que estou lendo, observe atentamente, tal, em Apocalipse 7, as 12 tribos, né? Dan e Efraim estão faltando e não são contados com eles. José e Levi foram postos em seus lugares. Tribo de José, tribo de Levi, tá? Você tinha observado isso? Dan e Efraim não estão ali. Mas José e Levi foram postos em seu lugar. Por quê? Porque Deus... Aqui eu estou lendo aqui o que o cara aqui do site escreveu, tá? Não estou dizendo que eu concordo, pode contar ok aqui, né? Então ele vai falar aqui, né, das tribos em Gênesis 35, versos 23 a 26, né? E essas são as 12 tribos de Israel. E esses são os filhos que se tornaram 12 tribos, com exceção de José, que não teve uma tribo com seu nome, porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos. Os 2 filhos de José receberam a honra e formaram a 12ª e a 13ª tribos. Né? Vamos mais aqui. Por que Efraim e Dan não são contados no Apocalipse? E aqui ele vai dizer que foram excluídos, né, aqui por causa da idolatria. Tá? Mas o grande ponto aqui é o seguinte, não foi somente a tribo de Dan que foi excluída do Apocalipse. Nós também temos a tribo de Efraim. Então, esse argumento de que, olha, não, mas o anticristo vai vir da tribo de Dan, porque a tribo de Dan foi expulsa, ela deixou de ser contada, ela foi renegada, ela não vale mais. Então, é por isso que foi uma tribo que é a tribo que será do anticristo. E isso não é verdade, porque a tribo de Efraim também não está nessa conta. Então, o anticristo teria que ser da tribo de Dan e de Efraim, ou de Efraim. Então, assim, somente esse argumento é muito vago, e é o argumento que é mais usado, para se afirmar que o anticristo virá da tribo de Dan. E aí você vai ver alguns outros textos falando sobre a tribo de Dan, tá? que era uma tribo mais trabalhosa, né? Que dava mais trabalho, etc. Mas isso de forma nenhuma há como se usar para comprovar que o anticristo virá da tribo de Dan. É simplesmente uma interpretação que algumas pessoas tiveram, elas viram e disseram, olha que interessante aqui, está falando aqui algumas coisas negativas sobre a tribo de Dan, e agora a tribo de Dan não está mais no Apocalipse. Então, o anticristo virá da tribo de Dan. Esta é a ligação que as pessoas fazem. E ok, se você acredita nisso, sem problema. Mas isso não é prova. É uma ligação que eu considero frágil, porque a tribo de Efraim também não conta em Apocalipse. E quando você vai ver todos os textos sobre a tribo de Dan, falta muita coisa para dizer assim, não, mas o anticristo virá desse lugar. Porque, de fato, não há uma ligação lógica nesta argumentação. Tá? Algumas pessoas acreditam, mas para mim falta muita coisa para se entender que a tribo de Dan será a tribo do anticristo. É mais uma questão de, olha, eu acho que isso aqui encaixa. Olha só, a tribo de Dan era uma tribo ruim e tal, e agora já não está no Apocalipse, então, como anticristo, eu já acredito que ele possa ser um judeu, então ele virá da tribo de Dan. Então faz essas ligações, né, aí. Mas é só isso mesmo, tá? Então não acredito que o anticristo virá da tribo de Dan, nem que ele será um judeu. E algumas pessoas... Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal
Apocalipse em Foco.